Começando mais um JDcast e hoje, Ricardinho, nós temos um episódio especialíssimo. Especialismo de verdade. Especial e saudável, gostoso. Vai ser muito bom o que nós vamos falar aqui, mas antes, Rafael, eu queria pedir para todo mundo que está escutando a gente aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, passem para toda a galera que vocês conhecem, para todo mundo das suas equipes, porque todo mundo que a gente traz aqui, pessoal do mais alto gabarito, porque a nossa intenção é o quê, Rafael? Abrir a mente do pessoal, fazer vocês venderem mais, mudar a consciência. E hoje, Ricardinho, nós vamos falar de bem-estar. Bem-estar. Tem coisa melhor do que bem-estar? Qualidade Você se sentir vida, bem. Bem-estar, exercícios, tudo. Pra vender, gente, tem que estar bem, tem que estar em dia com a saúde, não é? Exatamente. Se alimentar direito, malhar, se sentir bem, jovem, bonito, autoestima lá em cima. Ricardo, eu não tô aguentando, já vou apresentar o pessoal. Apresenta. Me segura aqui. Só uma coisinha, queria mandar um beijo para duas pessoas, duas mulheres super especiais. Dona Silmara, mamãe dessa pessoa que está aqui do nosso lado, que pessoa extremamente especial aqui dentro da nossa empresa, e a doutora Isabela, que fez aniversário recentemente. Parabéns, atrasado, doutora, muitas felicidades para você. Agradeço demais você ter cedido o seu marido para vir aqui conversar com a gente, porque ele vai acrescentar muito, mas muito aqui na vida da gente. É isso mesmo. E eu desejo um beijo a todos vocês, a 10ª potência, e vamos começar logo esse programa que... Vamos apresentar? Já tô com água na boca aqui. Vamos lá. Quem a gente trouxe hoje aqui, Rafael? Eu vou apresentar aqui a parte comercial e você vai apresentar a nossa parte aí, o nosso convidado de honra. Nosso convidado de honra. Mais um convidado de honra. Bom, esse menino aqui é um menino de ouro, é cria da casa, não conheço alguém que não goste dele. Menino aqui além de ser um baita de um vendedor, é boa pinta, educado. É o garoto sensação, Guilherme, gerente do online. Tudo bem? Guizinho, como você tá? Finalmente. Demorou, mas tá aqui. Com a gente, hein? Foi difícil, né? Foi difícil, mas demora, mas chega. Valeu a pena. Valeu a pena. E hoje por um assunto Tentei muito... fugir, mas... E Não você teve está como. aqui, só para lembrá-lo, né, Gui, a gente foi atrás de ratos e academia, né, para trazer aqui para nossa conversa sobre bem-estar. E aí o seu nome, pipocou, assim, do nada, né? Assim, na primeira... Na leva de pessoas que a gente ficou pensando, o seu nome apareceu assim, muito fácil. Então, pipocou e aderiu. Aqui está com a gente. Por que será, né? Então, Gui, bem-vindo. Tenho certeza que vai ser uma conversa super legal. Obrigado. Certo? Com certeza. E agora temos que apresentar... Eu queria apresentar, assim, ó, um rapaz que... Na hora que conversamos com ele, né? Que você, a Mel, que nos apresentou, aceitou, assim, de prontidão o convite. Doutor Joaquim Menezes, nutrólogo, profissional da área, vai trazer, assim, muito conhecimento, muita informação técnica pra gente aqui, para todo mundo que está ouvindo aqui, não só a gente discutir superficialmente, mas a gente discutir profundamente bem-estar, qualidade de vida, saúde, do jeito que ela deve ser tratada. Não só para o mercado imobiliário, né, doutor? Mas para a vida como um todo. Sim. Então, muito obrigado, assim, agradeço de coração mesmo dispor do seu tempo, né, de vir aqui no nosso humilde podcast para passar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui o mínimo que o senhor puder. Senhor, você... Posso chamar de você? Você puder passar de conhecimento para a gente, agradecer demais. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz em estar com vocês. Seja bem-vindo também, Gui. Obrigado, Rafa. Vamos começar? Vamos começar sim. E a gente tem que falar de bem-estar, temos que falar... estamos numa máquina de vendas que é a JD House, que a cada ano... A gente sabe, né? O pessoal que está nos assistindo, a gente vem batendo meta sobre meta, mas a gente está cuidando da nossa saúde, a gente está cuidando do nosso corpo, estamos cuidando da nossa mente. O que traz essa atmosfera que a gente vive, né, gente? Então, gera ansiedade, aquela pressão de você tem que estar performando, tem que estar realizando as vendas, né, para ter seu ganho. Então, assim, é uma rotina que é muito irregular, e traz muito estresse. E como que a gente cuida da nossa saúde? Como que a gente consegue estar no nosso equilíbrio, se centralizar, estar no nosso melhor para a gente poder performar? Então, faço essa pergunta para você, doutor, e depois você complementa, tá bom, Gui? Fechou.
O principal cuidado da saúde que todo corretor tem que ter, que todo vendedor tem que ter, né? É olhar para os pilares da vida saudável. Isso é o principal. A partir do momento que você enxerga os pilares da vida saudável, você tem uma saúde plena. Então a gente fala de alimentação, a gente fala de sono. Inclusive vou trazer detalhes sobre sono, como impacta em vendas, né? É um fator primordial, inclusive. Atividade física regular, né? Atividade física hoje é o principal fator de longevidade que existe, porque impacta diretamente na massa muscular. A gente vai falar um pouco sobre massa muscular e a importância para a função cognitiva também, né? Equilíbrio hormonal, né? Tem muitos mitos por trás disso, né? Antes todo mundo tinha medo de hormônio. Hoje a gente já sabe que hormônio é muito importante para a longevidade, para a melhora da performance, função cognitiva, melhora da saúde no contexto geral, né? A água, hidratação é tão importante. Saúde intestinal, poucas pessoas falam do eixo cérebro-intestino, o quanto ele é importante também para a função de absorção de vitaminas essenciais, função de desinflamação do nosso organismo. Então, tudo isso é pilar, isso que é saúde de verdade. Olhar para esses pilares primeiro de tudo, tá? Depois a gente pensa em monjada, depois a gente pensa em remédio, pensa em outras coisas. Olha o pessoal da canetinha aí, se liga. As pessoas estão pulando etapas, literalmente, hoje, né? E eu acho que ele, que é um cara que faz atividade física regular, é um exemplo aqui dentro da empresa, vai falar um pouco melhor do que eu estou falando aqui, né? Faz sentido o que eu estou falando? Faz total sentido. Eu falo até mesmo para minha equipe, para quem está comigo, as pessoas que convivem comigo há mais tempo, acho que até vocês perceberam isso. A minha mudança, ela veio real, assim, por saúde. Como você falou, de pular etapas, né? A gente não consegue pular etapas. E automaticamente mudou total o desempenho. Quando a gente fala de sono, meu médico trouxe esses 3 pilares também, que é sono, alimentação e exercício físico. Mas eu acho que o descanso, a alimentação são os principais, assim. Hoje eu levo como regra, eu brinco com a equipe, tipo, o domingo para mim é sagrado eu fazer as minhas marmitas da semana. Então eu já começo organizando ali. Automaticamente eu organizo toda a minha semana com relação a descanso. Eu não preciso me preocupar em chegar em casa e ter que fazer comida novamente. Então eu ganho tempo para isso. O tempo para o descanso, né, que ele é necessário. Mas faz total sentido com relação até mesmo a desempenho, a foco, tudo relacionado ao nosso trabalho, né? Doutor, deixa eu fazer uma perguntinha, até para tentar contextualizar um pouquinho a nossa realidade, né? Porque Sim. às vezes as coisas às vezes na teoria funcionam muito melhor Sim. do que na prática Sim. pra gente, né? Então, a consciência essa introdução que a gente teve aqui é bem um trabalho de conscientização que nós Sim, precisamos. claro. Primeiro preciso me conscientizar antes de tomar qualquer decisão. De Perfeito. fazer, se vai ser a caneta, se vai ser a Sim. academia, eu preciso me conscientizar primeiro do que eu quero. Por muitas vezes, eu sei que não é um fator preguiça, às vezes, das pessoas, né? Eu tenho preguiça de ir para academia. Existe uma competição de tempo. Às vezes, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, que acho que você vai entrar depois nesse assunto da pressão, mas a gente trabalha num segmento de que a competição pela pressão, e a competição pela pressão, não, a competição com pressão, mas o tempo também que as pessoas acabam se dedicando a esse trabalho, porque a gente... colocar um jargão que se fala muito aqui, de que eu acordei desempregado, e eu posso vender o dia inteiro, mas eu vou dormir desempregado de novo. Novamente. Né? O corretor, ele tem essa característica, Sim. porque ele é um profissional autônomo, como vários outros de outros segmentos, mas ele tem essa consciência, que ele acordou desempregado, ele dorme desempregado. Então, se ele abrir a loja dele às 9 da manhã e fechar às 11 horas da manhã, para que ele quer criar tempo para fazer várias outras coisas, ele tem uma produção de loja de 2 horas. Né? Então, você, às vezes, tem muitos corretores que acabam ficando muito tempo. Né? Eu abro minha loja às 9 da manhã e vou fechar só às 9 horas da noite, porque eu quero realmente captar muitos clientes, eu preciso vender. Então, minha consciência de vendedor, ela acaba se sobressaindo ou se sobrepondo à minha consciência física, né? A minha consciência corporal, de que eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo. E eu não acredito que isso não seja saudável, né? Então, o corpo são
ele trabalha melhor, né? Mente sã, corpo são, vão me favorecer muito mais para ter a produtividade que a gente estava conversando antes, muito melhor que isso. Você acha que essa competição que eu tenho, a desculpa de tempo, é uma desculpa real para as pessoas? Eu vou falar uma coisa muito importante. Quanto menos tempo você dedica à sua saúde, menos você vende. Olha que coisa forte. Forte mesmo. Por quê? Porque quando você cuida da sua saúde, dedica um tempo para aquilo, você faz uma limpeza mental, uma melhora da performance como um todo, e aí você aproveita melhor o tempo. Quando você não faz isso, você acaba correndo sempre atrás de coisas que às vezes não vão te levar a lugar nenhum. Mas quando você está fazendo algo bem para você está se dedicando na sua saúde, a sua performance vai melhorar de tal maneira, cognitiva, sono, que você com certeza vai conseguir render mais, principalmente para vendas, para o corretor que tem que estar sempre com a energia elevada. Pensa só naquele cara que não está dormindo, que está se inflamando todo com açúcar, que está comendo um monte de conservante, vive inflamado. Ele rende muito menos. É como se fosse um celular sem bateria, doutor? Perfeito, só que ele está num loop tão grande lá da vida dele que ele não consegue enxergar que se ele dedicar um pouco desse tempo para a saúde, ele vai ter mais tempo para vender, ele vai conseguir desenvolver muito mais na sua área como corretor. Tempo relógio mesmo? Tempo relógio, tá? Cuidar da saúde nunca vai ser perda de tempo. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar anos de vida. Só para você ter uma ideia, tudo aquilo que eu falei no começo, o alinhamento dos pilares da vida saudável, a pessoa que consegue aquilo com excelência, ela vive 10 anos mais de vida. Nossa. Qual que é o preço de 10 anos mais de vida? Será que vale a pena ficar vendendo das 6 à meia-noite todo dia? Não, não é sobre isso. Então tem que desmistificar um pouco isso, tem que trazer mais consciência para o corretor que realmente, se ele cuidar da saúde, ele vai render mais no trabalho dele. Um rendimento. Muito forte isso que você está falando. Um direto de rendimento, né? Então, a minha preocupação, assim, existem... se a gente for enumerar vários problemas aí, até pegando o Gui como exemplo, até para ele endossar ou criticar, não só tempo acaba competindo com os corretores, né? Quando a gente fala, por exemplo, o Gui falou das marmitinhas dele. A alimentação da equipe é péssima, né? Então, porque a gente compete, né, com não só o tempo, mas eu compito com a não poder, às vezes, sair do meu plantão de vendas, porque eu não sei se o meu cliente vai chegar. Então, eu fico com aquele receio de sair. Então, eu tenho que comer qualquer besteira, comer coxinhas, comer salgados, comer mal. Porcaria, e né? mal. E aí, à noite, existem dinâmicas no plantão que temos mais tranqueiras ainda para comer. Aí chega em lançamentos, a gente tem mais tranqueiras ainda para comer. Então, existe um mito de alimentação também no plantão de vendas, que as pessoas não se alimentam bem, né? Não sei se você concorda com isso. Poucas pessoas comem marmitinha dentro dos plantões. Poucas pessoas comem, mas aí eu volto na sua pergunta quando você fez para ele sobre a desculpa. Depois que eu comecei a fazer o meu cronograma, eu acredito que é mais desculpa do que a falta de tempo. Porque eu acho que a gente consegue adaptar. Eu ando com uma marmiteira de 3 andares, praticamente, com as minhas marmitas, inclusive para o plantão. Então, eu acho que é mais a gestão mesmo. Eu acho que é a prioridade. É você se priorizar em primeiro lugar para você ter um desempenho melhor. Não só para corpo, mas para mente também. E é muito isso, complementando o que você está falando, Gui, é muito isso que o doutor falou. Porque, assim, a partir do momento que você se alimenta bem e tenta não, mas se você coloca uma disciplina que fala, eu tenho que cuidar de mim para as outras coisas fluir na minha vida. É que você só vai perceber isso quando você se permite a começar. Quando você se permite a começar e você sente a mudança, aí você não quer voltar para trás. Essa é a verdade, é o que eu falo. Eu não abro mão dos meus treinos. Eu treino 6 vezes na semana. Você sempre treinou? Sempre teve essa disciplina? Em 2023 eu tive quase um infarto, na verdade. Fui para UTI em outubro de 2023. Eu nunca imaginei que eu tinha qualquer coisa de saúde, colesterol, nada. E eu ando com amigos que são super fitness. E eu era o único fora da curva, assim. Galera mais nova, né?
E aí fiz uma viagem para o Rio de Janeiro e olhando as fotos, eu já tinha tido essa questão, eu já tinha me colocado esse alerta. E eu falei, não, eu preciso ir num médico. Eu nunca tinha feito uma bateria de exames, nunca tinha feito um check-up, nunca tinha feito nada. E foi quando eu busquei saber. Aí, colesterol alta, vitamina baixa, testosterona desregulada, um monte de coisa. E aí eu falei, não, eu preciso... E meu médico falou, ele foi categórico. Ele falou, não é corpo e não é estética. Agora é saúde. Você já passou dos 30, você precisa se cuidar. E eu tive que criar rotina. Eu precisei criar rotina para mim. Hoje é muito estética, porque eu gosto... eu amo treinar, foi o que eu falei, eu não abro mão do meu treino. Eu tenho algo para sair e fazer à noite. Eu vou treinar primeiro, mas eu sempre treinei de manhã. Então, normalmente eu treino entre 5, 6 horas da manhã. Uma vez ou outra eu saio, tipo, às 10h30 da manhã e daqui e volto 11h30. Eu faço meu treino, pelo menos 1 hora por dia é de lei. Isso é tão importante que você está falando, Gui, porque, doutor, queria também ter o feedback em relação a isso. Será que nós, corretores que estão assistindo, né, Ricardinho? O pessoal tem que tomar um susto, porque você vai vivendo essa rotina, muitas vezes a pessoa não sabe, fala, eu não consigo fazer isso, eu sou pai, eu tenho vários afazeres, eu trabalho nessa área que é uma coisa tão intensa. E quando a gente negligencia cuidar da própria saúde, porque nós somos uma ferramenta e se a gente não se cuidar, realmente a gente não rende, a gente tem que tomar um susto. É uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar um susto para ver se a gente coloca as coisas no lugar. E às vezes as pessoas não... Tem gente que não tem opção. Às vezes é um susto que é algo fulminante, né? E a gente já tem um nível de estresse alto com relação à venda, com relação à cobrança, com relação à meta. É normal. Então, você tem que buscar, de alguma forma, tentar uma válvula de escape. O treinar ou qualquer tipo de exercício que você faça, eu acredito que ele te alivia. Eu me alivio. Eu começo o dia muito melhor quando eu começo treinando. Eu não gosto de treinar à noite, por exemplo. Para mim, o treino de manhã ele rende muito mais, porque eu trabalho muito melhor. Eu acho que a mente fica melhor, a gente consegue desenvolver muito melhor. Isso eu percebi. O meu desempenho e o meu desenvolvimento com relação a treino e alimentação foi muito melhor. Eu sempre tive muito mais vontade de fazer o pós. Tem um estudo que comprova isso, inclusive o CEO de uma grande montadora de carros do Brasil é meu paciente. E ele me procurou justamente porque eu postei sobre um estudo que mostrava a melhora da performance, cuidados da saúde, alinhamento dos pilares da vida saudável, com melhora da performance do rendimento do CEO, quem trabalha com alta performance. Vendas é alta performance. Alta performance. Sim. Perfeito? Sim. Perfeito. Então o estudo mostrou, né, um estudo amplo inclusive, que quanto mais a pessoa cuidava da sua saúde, rendia em alta performance em todas as áreas da sua vida, melhor eram os resultados dela. Por exemplo, pensa na discrepância. Estou em alta performance dentro do meu trabalho em vendas, chego em casa, como uma coxinha e tomo uma cerveja e durmo mal. Sim. Né? Isso é alta performance? Não. Você tem que ter alta performance em todas as áreas da sua vida. Não tem como fazer mais ou menos. Né? Eu sou um bom trabalhador, mas sou um péssimo marido. Né? Eu sou um bom trabalhador, mas também não cuido da minha saúde. Então esse estudo comprova, tá? Comprova que para você ter alta performance de verdade, você tem que estar em alta performance em todas as áreas da sua vida, senão uma vai servir como âncora e te puxar para baixo. Não é ser mais um vendedor de alta performance, é ser uma pessoa. Pessoa de alta performance. De alta performance. Ele com certeza está conquistando as coisas que ele está conquistando, ele está se destacando na empresa porque ele entendeu isso. Ele vive em alta performance em todas as áreas da vida dele hoje. Tendo equilíbrio, né? Dessa frequência, né? A frequência, a energia, né? Ele comentou, doutor, uma coisa talvez a gente sabe, todo mundo fala, mas talvez ninguém saiba tecnicamente ou mais profundamente o impacto direto. Mas trabalhar com vendas, trabalhar no mercado imobiliário, nem sempre é muito fácil. Estresse é uma palavra muito comum aqui dentro, né? Então, estresse, pressão, etc. Quais são os impactos diretos nas pessoas que vivem com o estresse à flor da pele? Eu estava vendo um estudo, inclusive muito interessante para trazer para vocês aqui, que era sobre vendas. Então, quanto mais se pressiona o vendedor, menos ele vende.
né? O título do estudo era sobre isso. Por quê? Porque pressão gera estresse, gera ansiedade, dorme mal. Aí vem outro estudo que comprova qual que é o grande inimigo silencioso da função cognitiva, da função de atenção, de memória. É o sono. Então, quando a gente pensa só nessas duas análises, pressão e estresse impacta diretamente no sono. A falta do sono. Né? Na falta do sono, né? A pessoa dorme mal, não tem o sono REM, o sono profundo, não libera melatonina, cortisol, que é o hormônio do estresse, sempre está alto, elevado, aumenta o quê? Compulsão, gera estresse, quer açúcar, quer gordura, e aí vira um efeito bola de neve. Só um pilar. Tudo isso inflama o corpo, atrapalha o intestino, atrapalha a absorção de nutrientes. Já embaralha tudo. E aí infarta. Então olha só como é uma cadeia, como cada pilar está ligado um ao outro. Isso é muito importante que a gente está conversando aqui, e volto a falar, não quero ser redundante, nada dessa maneira, mas gente, olhem para o tempo de vocês, olhem para a vida de vocês. O doutor acabou de falar aqui, né, Ricardinho? A gente se cuidando, a gente tem... Quem se cuida, quem se alimenta bem, quem se exercita, vai se sentir mais jovem, vai sentir... fora autoestima, questões psicológicas, vai sentir como se a gente estivesse trabalhando a 100% do que a gente pode dar. Agora, quando a gente se negligencia, não tem uma alimentação legal, não consegue dormir bem, não está com a saúde em dia, como que a gente vai bater as metas? Como que a gente pode sonhar se a gente não está cuidando da gente, né? Então, é uma coisa muito importante. Eu vou até dar um exemplo para você, vou usar eu como um exemplo. Eu sou uma pessoa que dorme pouco, muito pouco. Eu durmo muito tarde, então 1h, 1h30 da manhã, geralmente eu vou dormir, e acordo muito cedo. Quando o sol começa a raiar, eu já estou acordando. Então 5h30 eu já estou acordando. Então eu durmo muito pouco. E eu tenho um sono leve. Não tenho um sono profundo, tanto que eu acordo com o clique do despertador. Mas sempre foi assim? Sempre foi assim. E geralmente, você que a gente trabalha junto, eu não sou uma pessoa cansada, né? Então dificilmente você me vê cansado durante o dia. Não sei assim, como se nós estivéssemos em consulta. Sim, né? sim, claro. Não estamos fazendo uma consulta de graça aqui. Mas estamos aqui para isso. Mas se estivéssemos, supostamente, se nós estivéssemos uma consulta de graça, já que estamos aqui, por que não, né? Mas, assim, não acho, até para colocar assim, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito à noite, né? Então eu faço relatórios à noite, porque depende às vezes de alguns números da empresa. A gente está gravando à noite aqui. Se eu tivesse alguma coisa, eu ia fazer a hora que chegasse em casa. Então, às vezes, dependendo da nossa dinâmica, eu faço muita coisa depois, então acabo, muitas vezes, dormindo tarde por causa disso. Não que é algo que me incomoda, mas demora um pouco mais para desligar da empresa, né? Isso é nesse ponto que eu queria chegar. Então, a minha cabeça demora um pouco mais para desligar. Quando eu deito, ainda demora um pouco para desligar, porque até eu desligar ela completamente vai um tempo. Então eu preciso ficar nas minhas válvulas de escape, né? Que elas têm nomes que eu não vou falar aqui, senão ele vai me achar ridículo, mas você sabe quais são. Carta Pokémon, doutor. Eu fico mexendo com carta Pokémon. Eu gosto demais. E elas me distraem, então eu perco, eu me desliga a cabeça, me dá uma relaxada. Não é meme. E aí eu fico realmente... criança, tá não, mas é uma coisa... Tudo bem. Mas é que é uma coisa tão besta que ela me desliga dos... Mas você coleciona? Coleciono. Se eu sou colecionar também, a gente pode até trocar umas. Você tem alguma rara, assim? Tenho bastante. Coloca elas no acrílico. Eu já ia. Meu top loader, eu tenho um top loader. Eu tenho os top loader. Já me conquistou, já vou. Agora me pegou de cliente. Eu tava estudando sobre... Nossa, até quarto. Mas assim, eu tava estudando sobre, só depois eu volto. Nem tudo é saúde.
saúde nessa vida. A gente desmonta Sabe as por quê? pessoas. O Thiago Nigro começou a postar sobre isso. Não sei se você está acompanhando. Aquele investidor, Sim, tal, primo rico. Sim. Ele começou a investir nisso aí, meu. Por causa da valorização. E da valorização, caro, Ele né? compra. Aí ele Tá valorizando mais que bolsa. Eu vi. Mas que o cara começou a investir nisso, sei lá, ele tem tantos milhões disso aí. Loucura, de é verdade. carta de Pokémon. Eu tenho uma caixa de sapato que tem mais de 50 mil reais em carta. E aí eu vi sobre carta de Pokémon com ele, primeira vez. Por isso que eu tô. Até assisti um YouTube que eu achei tão interessante. Eu vou começar a investir nisso Que aqui. realmente faz Se isso. quiser uma, eu vendo pro senhor. Tem um Charizard lá. Tem o Charizard. Não aquele dos milhões do cara do Marca futebol uma americano. consulta com ele do Pokémon. Não, se eu for lá, eu levo uma lá de lembrancinha. A gente tira até foto no Pikachu tem. Não, Pikachu tem bastante. Mas assim, voltando. mas é uma válvula de escape. Então, pra eu desligar a cabeça, eu uso alguma coisa, um filme, uma série, alguma coisa besta, geralmente muito besta, pra me desligar Um filme realmente. que você viu filme- a sexta vez. Exatamente. Alguma coisa que... Uma vez eu li um livro que ele falava que o homem precisava... Eu não lembro o nome do livro, mas ele falava que o homem precisava de uma fogueira. Fogueira do tempo das cavernas, né? O homem da caverna parava na frente da fogueira para recarregar a energia. E hoje os homens usam o controle da televisão e ficam sapeando 500 canais sem parar em nenhum, porque eles não estão encontrando nada. E na verdade tem 500 canais, mas ele não está prestando atenção. Que é só para recarregar a energia. A minha recarga de energia é uma mais besta ainda. Mas para desligar a cabeça para eu conseguir deitar. Então isso demora um tempinho. Quando isso acontece, eu ainda passo um tempo, eu durmo pouco, acordo porque eu preciso levar a menina para a escola e não durmo mais. Então não consigo dormir mais, não consigo dormir à tarde, por causa do sol, frescuras. Só vou dormir agora à noite. E não fico cansado. Então eu não sei, na sua opinião, se eu estaria numa vida regrada, numa vida saudável, né? Eu não me sinto cansado. Não sei se... Olha, Ricardo, isso não é legal. Sim. Se não afeta... Se o seu metabolismo funciona assim, tá tudo certo para você. Mas seria ideal se você fizesse de outra forma. Porque talvez como eu, tenha vários outros aqui que pela dinâmica do trabalho... e de novo voltando à história do estresse... O fato de eu não vender no dia, não vender no outro, de fechar um mês eu não estou vendido, as pessoas às vezes ficam sem dormir. Não porque elas não têm sono, bolha, né? porque Ficam elas no ficam no estresse, às vezes não por causa da pressão externa, mas por uma pressão interna dela mesma, né? De ela não conseguir vender. Pais e famílias que não conseguem trazer o sustento para casa. Isso é uma realidade por muitos corretores. Então, as pessoas ficam literalmente sem dormir. Isso é saudável? No meu caso, de dormir pouco e que talvez outras pessoas estejam passando pela mesma situação por uma alta sabotagem, né? De eu mesmo não consigo dormir porque eu estou me colocando um estresse não externo, mas interno dentro de mim mesmo. Vamos lá. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Será que eu não durmo 8 horas por noite e é por isso eu não sou saudável? Né? Durmo 4 horas por noite e consigo ser saudável? Sim, né? Isso não é uma máxima. Na medicina, nada é 100%. Cada pessoa se adapta num ciclo de sono diferente. Então, é muito importante você entender. Se você está descansado, está ativo, função cognitiva ok, quer dizer que 4, 5 horas de sono para você é o suficiente. Atende, né? Então, eu tenho sono leve. Você pode ter o sono leve, mas se a gente fizer um exame do sono em você e verificar seu sono REM, com certeza ele é profundo. Pelo menos 1h30 você dorme pesado, profundamente. Sim. E isso serve como reparação para você. Libera os hormônios que tem que liberar, te descansa, te recarrega. Então, você dormir pouco não quer dizer que você está doente ou não está saudável. Só tá? durmo um pouco mesmo. Isso é uma particularidade do seu organismo, tá bom? Mas esse é um pilar que eu não consegui encaixar ainda também. Dormir. Mas eu acho que é por conta da nossa profissão. Eu não consigo, dormir cedo e ter a carga certa de sono. Às vezes eu durmo muito tarde e acordo cedo. E só não deixando uma pergunta para trás, que é muito importante até para os corretores que estão vendo esse podcast. E
quais são os principais indutores do sono. Qual que é a higiene do sono perfeita. Sempre procura, você que vive em alto estresse, né, pelo menos 1h30 antes de deitar, tira qualquer tipo de tela da sua frente. Procura um livro, uma luz vermelha baixa, tá? E lê. Eu gosto muito de ler a Bíblia como indução do sono, né? É um livro que requer muita atenção, você já ouviu várias vezes, então ele vai te induzir ao sono, né? Procura, às vezes, outra leitura que você já fez. Então, leitura é um excelente indutor do sono, tá? Evita luz, leitura e evita também tomar muita água à noite. Tem muita gente que acorda muito para urinar. É uma coisa besta, mas que em consultório atrapalha, né? Eu acabo ajustando muitas e muitas vezes. Esses 3 pilares ajustados, você tem uma qualidade, uma boa higiene do sono. Desculpa, por que luz vermelha? Curiosidade. Hã? Por que a luz vermelha? Luz quente, na verdade. Tá. Amarela. Tipo, essa é luz branca. Essa é ruim. Doutor, mais uma pergunta, pensando na nossa atmosfera e como que a gente trabalha. Muita gente aqui na nossa empresa trabalha o dia inteiro sentado. E dentro da vivência que eu tenho, eu acho que dentro de qualquer ciclo, de qualquer mudança, o mais difícil é o start inicial, é começar. É rasgar a bolha e falar, opa, eu estou no controle da minha vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser pai, eu tenho que vender, eu tenho que trazer sustento para minha família, mas eu tenho que olhar para mim. E nesse sentido, nesse movimento, como que seria um primeiro estímulo para o cara que fica o dia inteiro sentado, mexendo no computador, estático, e ele vê o negócio crescer, ele vê as coisas acontecerem e ele não tem esse start inicial. Então, que eu queria aproveitar com a tua presença aqui hoje, como que ele muda essa mentalidade? Que ação que ele pode ter para ele se movimentar, para ele ter um dia mais saudável, fora alimentação, né? Empresas muito grandes como Google, Amazon, salvo engano, eles têm fizeram um estudo muito grande sobre movimentação para aquele colaborador que trabalha o dia inteiro sentado. Então lá tem equipes que chegam lá e determinada hora, vamos levantar todo mundo, não sei o quê, vai fazer alguma coisa, muda de ambiente, vai tomar um café, vai tomar uma água, ou faz alguma coisa. Um exercício de vivência. Então a mudança de ambiente é muito importante para voltar ao foco, né? Então isso é muito importante. O descansar não é deixar de fazer, mas é revigorar as energias para que você volte e faça melhor do que estava fazendo. Então as pessoas não têm, às vezes elas pensam que o descanso eu estou descansando. Não. Descanso faz parte da performance. Então por isso que é importante essas pausas durante o dia, né? Levantar, né? Pega os seus vendedores, levanta um pouco aí, vai dar uma volta aí, ó, tal. Faz uma dinâmica. Então empresas grandes já têm estudos mostrando isso e melhoraram, né, o resultado da empresa com essas dinâmicas com os colaboradores. Só pelo fato das pessoas se movimentarem um pouquinho. Sair da zona de conforto. Me lembrou um pouco da minha infância. Eu estudava para alguma matéria, qualquer coisa assim, e eu sou uma pessoa meio acelerada. Então eu percebia que eu estava estudando tabuada, estava estudando isso, aquilo. De repente eu tinha que dar uma voltinha, comer uma maçã, dar uma volta de bike, e aí eu voltava com tudo. Me lembrou um pouco disso, porque se a gente fica muito bitolado naquela energia, naquele jeito... Recarrega, né? Você muda o foco. Muda o foco. Isso é muito importante mesmo. Se até Deus descansou, né, gente? Quem dirá nós? Mas foi no 7º dia. Exatamente. Mas descansou. Ele trabalhou 6 dias arduamente. Não foi? No 7º, no 7º, ele parou um pouquinho. O problema é que depois do 7º aqui já é a segunda. Pois é. Doutor, outra dica pro cara que quer começar a se alimentar bem. Mesmo nessa rotina louca, eu tô esperando a ligação aqui do cliente, vai fechar, não vai fechar, e ele fica o cortisol subindo. O que o cara faz? Ele tem que trazer marmita, que nem o Gui faz? Existe uma outra situação? Dá pra gente a dica fenomenal que... Vamos lá. A principal dica que eu posso dar para o corretor em si, a principal dica é a gestão do tempo, né? A gestão do tempo é primordial para o resultado. Qualquer resultado que você queira ter, se é na sua saúde ou se é na sua vida profissional, é só em casa.
Você é pai, né? Pelo jeito que você falou, você Também. também é. Você é pai. Não, tem enteado só. Eu sou pai. Imagina só, você chega em casa e não tem tempo para o seu filho. Imagina só, você não tem tempo, às vezes, para falar com aquele cliente. Ou você não tem tempo para comer. Tudo na vida tem que ter um tempo determinado. E para fazer a marmita, você precisa se dedicar àquilo. Né? Precisa fazer a marmita? Tem restaurante aqui? Tem? Tem. Aqui na empresa não. Corretor? Ah, não. Na empresa não? Na empresa não, né? Então ele tem que trazer a comida de casa. Custo-benefício para ele é melhor, porque fez a comida em casa, é mais saudável, ele economiza. Então, às vezes, essa gestão do tempo está arruinando a vida dele e ele não está vendo. Né? Muito legal. Muito legal. Ele tá falando umas coisas. Tudo que ele tá falando, eu falo assim, nossa, Ricardo, você fez tudo errado. Tudo. Eu tô vendo aí, às vezes. Não, é verdade. Tudo. Absolutamente tudo que você Ele falou, tá eu vendo tô fazendo errado. Aí ele Tudo. começa a fazer assim. ó. Não, se Mas, fizer um... mas que ele falou de gestão de tempo, é verdade. Uma vez eu observei um corretor que ainda não era nem com relação à saúde ou bem-estar, exercício, mas que ele falava que ele não tinha tempo de fazer as coisas que às vezes a gente demandava para ele. E ele fumava. E nós observamos ele por um dia inteiro. Quantas vezes ele saía para fumar. E a gente anotou, do início eu anotava o horário que ele saía para fumar e o horário que ele voltava. E no final do dia a gente chamou ele e mostrou a soma de quanto tempo ele ficou fumando. E ele se assustou. Você lembra? Foram 3 horas e 40. E ele trabalhou quanto tempo? Ele fez os 2 períodos. E ele não rendia. 6 são 12 praticamente. E aí, quando eu chamei ele, quanto tempo você acha que você perdeu fumando? Tava eu e o Isaac. Aí, uns 20 minutos. 1 hora no máximo. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza. Não, tá aqui, ó. Você saiu esse horário, você voltou esse, saiu esse, voltou esse, saiu esse. Tá aqui a soma. Você perdeu 3 horas e 40 do seu dia. Coitado, não tinha nem noção. Não tinha. E aí onde eu falo, a pessoa perdeu 3 horas e 40 fumando do dia. Ela não consegue perder 1 hora fazendo alguma atividade física, alguma coisa, que seja antes do trabalho ou também no meio. Acho que a gente tem que, como que eu posso falar? Normalizar o bem-estar. Então, tipo, eu acho que você tem que olhar para você. Eu parei 3 horas e 40 do meu dia para fumar. Eu não posso parar 1 hora e 40, uma hora do meu dia para eu fazer um treino, para eu comer bem, para eu respirar, né? Eu não sei, eu não sou um cara fumante, né? Então, pelo menos esse mal eu não... Você usa outras drogas, né? Algumas lícitas, Quarta mas... de Pokémon, por exemplo. Cartas de Pokémon. Deu gosto de friozinho. beber quando eu saio, mas também só, né? Mas as outras eu não é minha praia. Mas tabagismo é uma coisa também muito comum, né? No mercado. Talvez até... Muito comum. Talvez, muito comum. Eu acho que principalmente pela ansiedade. Pelo estresse. Pelo Tabagismo e o café. café, exatamente. É o combo. Café Combinho. e cigarro. O combinho da dopamina barata. Então, Fuma, café. É. Precisa de talvez porque É um combo talvez porque perigoso. um puxa o outro. Mas o café, talvez porque o cigarro puxa o café, ou vice-versa, eu não sei dizer. Mas o cigarro ainda... É que nem arroz e feijão, Ricardo. Tipo isso, mas não sei explicar, vai, porque eu não gosto nem de café e verdade. não fumo. Não tomo café e não fumo. Mas o cigarro, para mim, por muitas vezes, ele está ligado na ansiedade que as pessoas têm. Elas principalmente os corretores, né? Então, eu vejo, assim, muitas vezes quando nós temos lançamentos, né? O lançamento, eu não sei se... Talvez para você faça... O que é o lançamento? É quando a gente vai inaugurar as vendas, né? Lançar... E aí aquele... loucura. É aquele período que houve um represamento, o corretor trabalhou durante 30, 40 dias ou até mais, só fazendo captação e canalizou tudo num dia X. Então, a ansiedade por aquele dia X, o estresse impera, a pressão impera e o controle da ansiedade é muito grande. Porque as pessoas apostaram todas as suas fichas durante 2 meses, às vezes até mais, num dia. Que pode ser que ele vire, ou pode ser que dê tudo errado. Então, imagina assim, eu que não sou um assalariado, eu estou apostando minhas fichas, estou fazendo tudo certinho, marmitinha, estou tentando fazer tudo regradinho, mas eu não recebo, eu não tenho vencimentos, né? Não tenho rendimentos, então eu estou só apostando, estou só gastando. No dia D, quando eu vou começar minhas vendas, e a gente acabou de passar por isso, né? Nos lançamentos que a gente fez, muitas pessoas apostaram suas fichas e eu espero,
né? Na hora que todos fizerem os seus levantamentos, as suas metas pessoais, que todos realmente tenham batido, pelo menos vendido, no mínimo, um apartamento. Mas nem sempre a situação é assim. A gente vê pessoas que trabalharam durante dias, semanas, meses e às vezes não conseguiram vender um apartamento sequer. E alguns que trabalharam o mesmo período venderam 2, 3, 5 apartamentos. Às vezes trabalhando da mesma forma. E uma das formas que eu percebo muito no plantão, e geralmente no lançamento eu estou no plantão de vendas, cigarro impera, porque as pessoas ficam ansiosas esperando os seus clientes, né? Atrás do outro. E eu atribuo o cigarro não só como um vício por si só, mas principalmente uma rota. Eu não sei dizer, Gui, se é uma fuga, mas é esse controle da ansiedade. Sim, né? É o movimento. Como é que exatamente? A substância que tem lá. Eu não sei eu não sei explicar isso. Tudo. Até que... O ato em si, ele desestressa quem faz, né? Isso realmente, isso faz sentido dentro Faz do contexto. O tabaco tem relação direta com esse controle da ansiedade. Melhora a sensação de prazer, né? Tem uma sensação de euforia, depois relaxamento, né? Então, por isso que aquele vendedor buscava isso o tempo todo durante o dia, né? E acaba perdendo o controle, né? E você falou algo interessante, e ele também estava falando sobre esse ponto. Sempre, pega isso, sempre na vida, o resultado que você quer tanto quer, está naquilo que você sempre pouco faz. Então, se aquele vendedor quer resultado, melhorar seus resultados, vai cuidar da sua saúde, que é aquilo que você pouco faz. É aquilo que está minando você diariamente, está tirando sua energia e está fazendo você render menos. Aquela conscientização que a gente está falando desde o começo. É isso, é sobre isso. Depois que eu aprendi isso na minha vida, eu me tornei um imparável, literalmente. Eu consigo conquistar qualquer coisa que eu queira, né? É só o tempo, né? Então eu sempre penso, o que pouco eu estou fazendo nesse momento. Então é sempre. É aquilo que você vai remediando, você vai postergando, você vai deixando de lado. Com certeza é aquilo que vai impactar diretamente o seu resultado. Muito legal isso que você trouxe, doutor. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Para a pessoa que está começando a querer mudar, melhorar a qualidade de vida, que com esse podcast que a gente está fazendo, estamos trocando um papo tão legal, tão profundo, que terminou aqui o podcast, o corretor, a corretora, a pessoa, não estamos olhando só o corretor, mas estamos olhando o ser humano. Sim. Ele mudar essa mentalidade, eu me amo, eu vou me cuidar, e para eu poder mudar a minha realidade, eu tenho que cuidar de mim. Sim. E aí eu te faço a pergunta, um dia X como um dia de lançamento, esse corretor já começou faz o quê? 1 semana, 2 semanas, comer direitinho, olhar para si, tentar dormir bem, tentar estar no poder, no controle do seu tempo. Ele está no dia do lançamento, onde a ansiedade é aqui em cima, onde o estresse é aqui em cima. Como que ele consegue se manter concentrado, numa energia boa, não perder o ritmo num dia tão importante, num dia D? Tão tenso, né? Tão tenso. Que é o lançamento. Olha, acho que rotina é muito importante, né? Não é porque é um dia X que você vai mudar a sua rotina, fazer as coisas que você gosta. Padrões te levam a melhorar a concentração, a melhorar o seu foco, né? E até seu rendimento em várias coisas, né? Por exemplo, quando você foge do padrão, vou dar um exemplo, eu acordo 5 horas da manhã, eu leio a Bíblia, eu faço atividade física, tomo meu café da manhã. Quando eu saio do meu padrão, acaba que o meu rendimento cai, né? Porque eu deixei de fazer as coisas, as dinâmicas que me trazem para o foco do meu dia, né? Tem vezes que eu tenho que atender 12 pacientes, né? Tem vezes que eu tenho que fazer várias outras coisas, né? Eu também sou um vendedor, vamos colocar assim, né? Então, tudo isso faz a diferença. Eu recomendo para essa pessoa que está no seu dia a dia, não mude nada na sua rotina, né? Se você leva o seu filho na escola, se você tem um momento de oração, se você faz as refeições X, faça como se fosse um dia normal. Porque quanto mais leve, mais normal for aquele dia, vai ser melhor o rendimento. Apesar, né, você sabe, o estresse só leva
a desconexão, né? A confusão, aumentar a ansiedade. E o vendedor ansioso não rende, né? Não adianta. E como que é pra você, Gui, que você é um cara super jovem, você tá nessa mudança que, graças a Deus, você tomou o susto, mas você acordou e você tem uma equipe vasta, né? Você tem na tua equipe quantas pessoas? 26 hoje. E num dia de lançamento, como que você faz? Você consegue fazer que nem o doutor tá comentando? Não vou... Como que é a tua real? Eu estava esperando ele terminar justamente para entrar nesse assunto. O dia do lançamento é o dia que não dá para fazer. Pelo menos para mim. Eu não é que não dá. Eu não Você consigo, ainda não mas conseguiu. é porque eu estou na gestão. Então, assim, eu tenho 26 corretores para cuidar. Aí, às vezes, a gente entra numa mesa que demora 3, 4 horas. Muitas vezes a gente chega no lançamento 6, 7 horas da manhã e sai 11 horas da noite. Muitas vezes eu não consigo almoçar num lançamento. Então, eu tento me privar ao máximo com relação a exageros. É o que eu tento fazer. Tipo, eu não tento me descontrolar com relação à ansiedade. Mas não dá pra... Eu não consigo comer minha marmita no dia do lançamento. Eu não consigo não tomar um refrigerante, nem que seja 0. Mas eu tento, tipo, seguir a linha da fruta. Escorregou um pouquinho do salgadinho ali do buffet que serviu na mesa. Mas não dá pra seguir. É como se fosse o dia do lixo. O dia do lançamento eu tento levar exatamente como isso. Como o dia do lixo. E eu falo, eu vou seguir a semana, eu tenho que seguir a risca, porque no dia do lançamento não dá. O dia do lançamento realmente é um dia fora da curva, assim. Pelo menos pra mim. Eu queria muito poder seguir assim como um dia normal. Mas realmente pra nós é muito difícil. Eu acho que É porque assim, né? Eu não sei, né, como que é. É muito difícil eu dar uma que opinião são duas visões diferentes. Do ambiente que... é hostil. É difícil, né? Mas talvez, São doutor... duas visões diferentes. É um ambiente hostil. Talvez ele ainda não encontrou o meio dele que seria o... É que talvez se eu fizer uma refeição que eu não precise esquentar e não levar congelado, porque não tem onde esquentar, tem mais de 100 corretores dentro de um plantão para 2 micro-ondas. Muitas vezes, como eu falei, muitas vezes eu atendo um cliente, eu atendo 3 clientes ao mesmo tempo. Tipo, o último lançamento que nós tivemos no Vértice. A primeira cliente chegou às 6 horas da manhã, eu saí de 11h30 da noite, fiquei com 3, 4 meses no cliente. Nesse dia eu não almocei. Mas uma coisa que ele está falando, doutor Joaquim, assim, é uma realidade para muitos, Sim. né? Para muitos conseguem, né? Talvez ele, pela posição que ele Não está consiga. de gestor, não consegue, Exatamente. mas outros conseguem, talvez não por serem gestor, porque eu cuido, por exemplo, o corretor dele quer... ele é a própria lojinha dele, ele cuida, ele chega mais tarde, ele consegue tomar café, almoçar para almoçar. Né? Talvez Exato. ele não consiga porque ele tem que gerenciar 26 Não pessoas. dá. Eu, como tenho que só me gerenciar, eu chego 10 horas da manhã, porque eu marquei com o meu cliente às 11, ele precisa estar lá às 7 horas da manhã, porque o primeiro corretor dele marcou às 7. Então, talvez um pouco mais difícil. Mas os corretores, de uma forma geral, que é a grande massa que nós temos, e é uma massa mais sensível nessa história, talvez consiga, né? E acho que muitos deles não conseguem simplesmente pela falta da conscientização, né? Então, não é a falta de tempo, não é o lançamento propriamente dito, é o não querer. Sim. Realmente, né? Talvez porque não vê a importância, talvez porque não tem infartado, né? Uma vez eu tive um mal súbito no volante, eu só fui acordar 1 quilômetro depois, que com uma pessoa pulando no meu peito, falando que eu estava infartando. Foi um evento da empresa também. Foi bem zoado e não tinha nada, mas me assustou. E mesmo assim eu não fui fazer nada, né? Só fui fazer agora, comecei agora numa academia depois de 48 anos, doutor, que é a minha idade, pode não parecer, eu sei que o senhor não acredita, mas... Falou a idade, hein? Falei a idade, aqueles 26, mas eu entrei agora para academia por causa de uma dor no joelho, né? E a dor no joelho me levou em ortopedista, que me mandou para uma médico da coluna, que me mandou para um nefro, que me falou que eu estava gordo. Ele falou assim, estamos gordinho. Aí eu falei, não é possível. Se o nefro vai me chamar de gordo, eu vou no endócrino. Aí eu fui no endócrino e aí eu comecei a emagrecer. Aí fui ver que eu estava desregulado, de hormônios, de um monte de coisa. Falei, peraí, agora chega. Sim. E tudo isso porque eu queria jogar beach tênis. Era isso. O joelho estava ruim do beach tênis. E eu não conseguia jogar beach tênis. Então, assim, não foi um infarto, que nem o dele, mas alguma motivação, né? O que eu queria chegar, né, brincadeiras à parte... Alguma coisa que me incomodou, né, não tão séria quanto a sua, mas alguma coisa que me limitou, né, De alguma que forma. me motivou o suficiente a procurar uma conscientização. Né? E hoje, eu posso dizer aqui, para quem estiver ouvindo, estou pegando gosto.
pela academia. Uma coisa que eu nunca gostei. Nunca gostei. Não gosto de exercício. Eu vou na academia, entro e saio o mais rápido possível. Faço tudo que eu tenho que fazer e saio. Mas aos poucos, nesse 1 mês que eu estou na academia, estou até gostando, né, de ver o resultado, vou lá, me peso, da massa. Nem eu acredito que eu estou falando isso. Eu acredito falando pra caramba. Deixa registrado, porque um dia eu vou assistir e eu mesmo não vou acreditar. Mas esse trabalho que você está falando... né? Não, é verdade. E por mais que algumas coisas você está falando, e eu estou prestando atenção, e eu mesmo estou fazendo uma reflexão de que boa parte eu não faço. E muita coisa que você falou, eu não faço mesmo. Mas a conscientização, olhando agora bem lá no fundo, talvez tenha começado de uma forma tímida, mas começou, né? E acho que talvez muitos possam ter começado, muitos têm condição de ter começado, não numa forma tão radical, né? Tipo, vou mudar do 8 ao 80 tão rápido. Uma coisa mais gradativa, né? Menos traumática. Eu acho que muitas vezes começa na micro também. Você é o exemplo da sua equipe. Eu ia falar agora. Perfeito. Eu acho que a gente começa no micro. Quando vocês me convidaram pro podcast, me deram um tema, eu até mandei alguns prints pro Rafa. Sim. Os corretores começaram a me mandar, tipo, gerente que fornece creatina pra equipe não tem. Porque eles brincam, porque muitos corretores treinam comigo. Eu saio e treino. E não treinavam. A minha irmã é um exemplo. Minha irmã, tipo, teve uma mudança drástica nos últimos 4 meses por um susto também, que foi o que veio do meu tio. Meu tio infartou, irmão do meu pai, e ela tinha consulta marcada no dia seguinte. E ela estava pensando em cancelar porque ela achava caro a consulta. Acho que não precisa, é caro, não vou pagar academia. Ela odiava academia. E aí, quando meu tio infartou, eu falei, eu passei por um susto, tio, agora, vai e se cuida. E aí, nível de gordura altíssimo, gordura visceral altíssimo, e ela começou a se cuidar, e ela veio nessa demanda e ela falou exatamente o que você falou, Ricardo. Eu estou pegando o gosto pela academia. E ela ia, 2 vezes na semana, forçada comigo, não gostava de jeito nenhum, e hoje ela é mais rato de academia do que eu. Que idade ela tem? A Tayla tá com 31. Só que assim, ela teve uma mudança drástica nos últimos 4 meses. Ela emagreceu... Ela emagreceu muito. Visível. E hoje ela é rata de academia. Se você deixar, ela vai 7 dias na semana. Ela não fura, a alimentação dela é regradíssima. E ela fala, eu agradeço. Obrigado Amém, por forçar cara, eu ir. graças a Deus. Porque ela ia cancelar a consulta. Eu falei, vai. E aí chegou lá o médico e falou, deu um susto nela. Falou, é saúde. Ou você vai ou você vai. Você tá quase pré-diabética, pré-obesidade. E super nova, né? E aí ela deu estalo nela. E aí eu falo que é de dentro, porque depois dela veio a Alexandra, que passa com o meu médico também. O Castro vai treinar comigo, a Delmira vai, o Cachito treina comigo. Então eu acho que é do micro, na verdade. Eu acho que acho que a empresa consegue adaptar a cultura. Quando eu respondi sobre o lançamento, eu respondi sobre mim, mas o que o Ricardo falou é real. O corretor, eu acho que tem muito mais facilidade de adaptar também o dia do lançamento ao bem-estar do que o gestor, que muitas vezes a dinâmica ela é muito mais acelerada. A Tayla, inclusive, no dia de lançamento, ela que corre para pegar alguma coisa para eu comer quando ela consegue. Então, ela é meu braço, né? Com relação Queria só contextualizar uma coisa, Rafa, só para pegar a opinião do Dr. Joaquim. Todo esse pessoal que ele citou, doutor, são todas pessoas novas. Muito fácil. Delmira, Thalia, Castro, tirando talvez a Cachito. São pessoas 30, 25, 26, é muito fácil. Talvez de mudar os hábitos, gostam da academia. Mas tem a Alexandra. Alexandra, talvez a mais velha. Quando a gente pensa numa galera mais jovem, é muito fácil fazer esse movimento de academia e vamos mudar, etc. Quando eu pego umas pessoas mais velhas, eu ou qualquer outra mais velha, essa mudança de um hábito, eu acho que eu não sei se isso é uma realidade até pelos pacientes que você atende na clínica, se existe mais dificuldade, quanto mais velho, a dificuldade da mudança de comportamento é maior ou não. Eu, por ser mais velho, talvez eu tenha uma plenitude de conscientização muito mais rápida do que um rapaz de 30 ou um rapaz de 20, né? Porque O Guilherme. O Guilherme, ele tem 18, né? Guilherme, 18 anos, é um menino magro. Assim, acredito que lá com você tem outras pessoas mais novas que você, nem tanto mais, talvez numa idade um pouco muito parecida, magras também. Mas aqui a gente tem também pessoas de 18, 20 anos magras, tem pessoas mais gordinhas, você tem tudo, né? Então, não é, eu acho que essa conscientização da empresa, né,
dos pilares ou da vida saudável, não é. Tem que admitir, não é a conscientização da JD, acho que nem da Diálogo, mas é possível. Existe a conscientização é diferente para um jovem. Ela é mais difícil para um jovem, mais difícil para um mais velho, ou mais velho se conscientiza mais rápido. O que você sente disso aqui? Porque a gente não tem um público, doutor, tão homogêneo aqui. A gente tem um público muito heterogêneo. Eu tenho todas as classes sociais, tenho todas as idades, tenho tanto mulheres quanto homens, então não adianta eu criar um plano na empresa que geral, funciona para todos. Para todos, porque eu tenho 300, 400 pessoas completamente diferentes uma da outra, então tem um padrão para seguir. Como é que a gente trabalharia com isso? Vamos lá, minha média de idade dos meus pacientes é 42 anos, né? Normalmente, quando uma pessoa, vamos colocar assim, com mais experiência, mais idade, procura o consultório, sempre é por uma dor. Vamos dar um exemplo. O homem que está vendo que a potência sexual não está tão boa, a barriga está crescendo, né? A disposição está caindo, está diminuindo a sua performance em outras áreas. Ou a mulher que está entrando na menopausa, perdeu o libido, está mais gordinha, a autoestima está lá embaixo. Quase sempre é uma dor. Ninguém faz assim, vou cuidar da saúde. Às vezes na sua idade ou com a idade um pouco acima, aí vão colocar de 36 anos mais. Normalmente tem que ter um gatilho e uma dor que faz a pessoa mudar. Isso que eu vejo na prática, tá? É o correto? Não. Então o ambiente transforma, né? Igual ele está fazendo com o ambiente da equipe dele. Que é prova social mais forte do que isso? Que o exemplo arrasta? É simples. Queria falar uma coisa. Você jogou uma bolinha quicando e eu vou ter que falar. Nós estamos mais ou menos quase uma hora falando e para mim o tempo está voando. Né, Ricardinho? Quem está gostando desse episódio está subindo agora aqui, ó, os dados aqui, os contatos aqui do doutor. E, por favor, eu não sei, né? Tiver QR Code aí, já bota o celular aí e vira cliente, porque, você vai se reinventar e você vai ganhar anos de vida com esse episódio. Conta um pouquinho do trabalho que você faz na clínica, doutor. Ó, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, na verdade, fiz faculdade lá, sou cuiabano, vim para cá em 2016 para fazer residência de clínica médica, trabalhei em emergência muito tempo, então eu sei que é lidar com pressão, estar numa parada cardíaca e saber que o tempo é curto, e sempre fui calmo assim, até nas paradas cardíacas, né? Por isso que eu puxei aquele gancho lá, acho que é perfeitamente possível trabalhar sob pressão, né? E estar sereno, estar tranquilo. Eu sempre sou ex-obeso, sempre fui gordinho, né? Já cheguei a pesar 130 quilos, mais ou menos. E foi isso que me arrastou para a área da nutrologia, endócrino, medicina do esporte, medicina integrativa. Então, eu falei, não, eu preciso criar um método, eu preciso aprender como emagrecer de forma definitiva. E a gente só emagrece de forma definitiva quando a gente alinha os pilares da vida saudável. E foi aí que eu estruturei o meu método, foi aí que tudo, se você quer saúde, se você quer ganhar massa muscular, se você quer performance cognitiva, sexual ou física, você consegue só de forma plena alinhando os 7 pilares da vida saudável, tá? Foi aqueles que eu falei no começo. Então foi através disso que eu comecei esse trabalho. Então todos os meus pacientes são enxergados nessa ótica, antes de qualquer suplemento, antes de qualquer remédio. Então hoje a minha consulta sempre é atrelada a um nutricionista, tão importante que é a alimentação, né? Em conjunto tem a parte de treinador, tem análises genéticas específicas, então a gente faz testes genéticos para prever algumas coisas, nisso adiciona mais anos de vida, tem análises genéticas do intestino. Então, realmente, o nosso trabalho é extremamente personalizado e individualizado. Assim a gente faz em Alphaville e faz em São Bernardo do Campo também. Esse é um pouquinho do trabalho que a gente proporciona. Então, as grandes esferas é emagrecimento, melhora da performance e melhora da saúde num contexto geral.
Legal. Muito legal. A gente tem só para todo mundo saber, né? Logo, logo o doutor vai estar fazendo uma palestra aqui com a gente, né? Então, logo, logo a gente vai abrir inscrições aqui para a empresa inteira, para quem quiser participar dessa palestra, que a gente vai combinar os detalhes direitinho, local, provavelmente aqui na sede mesmo da JD. Então, fica ligado aí É isso mesmo. nas redes sociais, que assim que a gente tiver a data, tudo bonitinho, a gente vai avisar todo mundo aí. Vamos Se você lotar. quiser participar e pegar tudo muito mais desse conteúdo que a gente está passando aqui, fica ligado aí que vocês vão aprender muita coisa. É isso mesmo. Nossa, esse episódio está sendo um presente. Tá sendo bem legal. Presente muito Que bom legal. que vocês estão Tenho gostando. certeza que eu já tô numa mudança e tô me fortificando nisso. O Ricardinho também, nossa. E, né, quem estiver assistindo vai se transformar, porque se a gente não tem amor por nós mesmos, as coisas não fluem. Ô Gui, e só pra gente não perder o gancho, uma coisa que eu tinha comentado com você, acho que vale a pena até a gente falar, né? Porque no fim, a gente sempre está aqui porque a gente quer vender apartamentos, né? E eu tinha comentado com você assim, poxa, Ria, a gente vai fazer um episódio sobre saúde, né? Pô, sempre legal a gente falar de como a gente liga as coisas com o nosso negócio, né? E a gente eu comentei com você das histórias das academias, né? A gente estava falando disso daqui, e acho que eu queria pedir o seu endosso, né? E como é que a gente poderia passar essa preocupação sempre nesse detalhe das academias, ou salas de ginástica, ou fitness center, dependendo de como colocam nos folhetos pra gente, da preocupação que hoje a Diálogo, né? Que é a nossa parceira mãe aqui, que ela tem com os empreendimentos que a gente faz, que a gente lança hoje, cada vez os empreendimentos estão ficando maiores, que hoje não se colocam apenas aparelhos dentro de salas, né? Existem estudos, né, consultorias especializadas Curadoria, né? que estão curadorias próprias para montar academias pensando no bem-estar, pensando numa qualidade de vida, de esportes, funcional e etc, para que a academia realmente seja um ambiente que funciona, Sim. não simplesmente que as pessoas desçam para fazer um exercício, né? O que você falaria para os corretores de como que eles podem passar essa informação para os clientes? O que eu tenho percebido que quando a gente fala, né, sobre as academias, se a gente voltar antes pandemia, né? A Diálogo já tinha uma leva de academias grandes, área de lazer ampla e tudo mais. E eu percebi que pós-pandemia isso tem melhorado muito com relação a até mesmo tamanho, e não somente tamanho, mas a curadoria. A curadoria ela é muito importante porque, como você falou, eles não colocam qualquer tipo de aparelho. E não somente com relação à marca. Então, para quem frequenta a academia e vai em um projeto pronto da Diálogo principalmente, se espanta, porque hoje a gente realmente entrega equipamentos que trazem resultados. São equipamentos de ponta, na verdade, né? Então, para quem vai vender a academia, não vende somente como academia. Até porque a gente entrega com área de pilates, nós entregamos com todos os equipamentos que são necessários. Tem academia de projeto nosso que entrega com escada, que muitos projetos não têm. Então, normalmente, as construtoras hoje colocam uma esteirinha, uma bike e acabou. Então, não é o que a Diálogo faz. Então, a curadoria ela é feita realmente pensada para o que o condomínio vai precisar. Então, a curadoria, ela, literalmente é isso. É uma consultoria do que o condomínio precisa para que aquela academia atinja aquele condomínio especificamente, com relação à quantidade de pessoas e ao que ela vai atender, né? No geral, na verdade. E a academia, doutor, para você ter uma ideia de como ela é importante dentro dos projetos, a gente tem uma característica do projeto da gente tem aquelas torres residenciais, né, dos apartamentos grandes, e tem as torres as smarts, que a gente chama que são os apartamentos de estúdios. Um dos itens de lazer fundamental das torres smart, que são os apartamentos menores, é a academia. E não são pequenas. Então, assim, se você pensar que nós temos, sei lá, numa torre 300, 200 unidades, Sim. que seja, de estúdios, geralmente para solteiros, para rapazes, moças ou mais velhos solteiros, a academia se tem um peso tão grande dentro deste público que ela é tão bem trabalhada para isso,
que tem muito peso dentro Hoje até do discurso maior de do que a venda. piscina. Eu Até fiz maior uma do que a venda piscina. recentemente no Vértice mesmo, e o peso do cliente com relação à academia foi muito maior do que a piscina, na Torre Smart. E uma coisa para complementar, doutor, que a cada podcast a gente vai aprendendo com os profissionais que chegam aqui, o que é muito legal é que é um pensamento sensível no projeto. Quando tem um projeto, mesmo com a curadoria e por aí vai, é pensado em diversos perfis diferentes que foram vendidos essas unidades. Então seria, vamos dizer assim, que nem o Gui falou, aparelhos que não são colocados lá para ter Aleatoriamente. de maneira aleatória, não. É para todas as idades, os perfis, atendendo a necessidade e a demanda que foi fechado. Porque nós temos projetos que entregam com pilates hoje. E não é por uma questão de estética, e é isso que eu queria passar, fechar para você. Não é uma questão de estética, academia, estética corporal. É questão de qualidade de vida. Talvez é essa conscientização que talvez nós não tenhamos como vendedores, Nós passamos mas pro os cliente. compradores. Exato. Olha que engraçado que é. Nós não temos a conscientização, mas nós vendemos. Nós lidamos com a venda disso. Nós lidamos com a venda, com a conscientização. Nós vendemos a conscientização. A venda da conscientização, mas nós não temos, né? E a gente sabe que o nosso cliente tem. Então, eu vendo a curadoria, eu vendo uma qualidade de vida, eu vendo Nós a entendemos academia, a busca. Entendemos, sabemos como funciona, mas eu não consigo despertar em mim. É um paradoxo de pensamento meio estranho, mas é assim. E acho que o que é legal nessa conversa que a gente está tendo é que se não vai mudar a cabeça de todo mundo, pelo menos aquela sementinha, né, aquele grãozinho vai ser plantado dentro desse cerebelo que nós temos aqui, vai regando aos pouquinhos, talvez uma hora germine que nem aqueles... Eu Aqueles acho matinhos que eu deixo planta. de recado para vocês é que não deixe para despertar na dor, porque talvez você nem desperte mais, né? Então chega um momento que às vezes você não vai ter essa escolha, né? Foi tarde demais. Então o maior ativo hoje, quando a gente vê no mercado de wellness, que vai crescer 10 vezes até 2028, inclusive vocês estão no caminho certo, que é investir em experiência wellness, sauna, gelo, essas coisas, academia, é que o verdadeiro luxo é o tempo. Não é mais carro, relógio, essas coisas, não é o tempo. Então aquelas pessoas que cuidam da saúde, esse é o principal ativo que tem, é o tempo. Então todo mundo, o pessoal, a maioria das pessoas estão começando a ver, é o tempo de qualidade com a sua família, é o tempo que você tem para ver um neto nascer, é o tempo. Esse é o verdadeiro valor da vida, né? Todas as outras coisas perdem um sentido quando você está doente numa cama e sem tempo. Então o bilionário, o pobre, o asiático, o negro, o branco viram todo mundo a mesma pessoa. Não existe raça, posição social, quanto você não tem mais tempo. Então, Profundo demais. Vou guardar essa frase para mim. Profundo demais. Vou gravar essa frase. Sem saúde você não faz nada. Nada. E o wellness, só para lembrar todo mundo, né? O wellness é uma palavra que aparece bastante nos nossos materiais, né? Inclusive como um dos pilares dos nossos materiais, né? Então você tem design, wellness, né? Então literalmente a tradução Monomoca mesmo, nós entregamos um espaço wellness maravilhoso. Chamava espaço wellness, né? Espaço, bem-estar, a tradução literal, que acho que é a conceituação de tudo isso que a gente está falando. A gente está falando aqui a conceituação de tudo isso talvez num projeto arquitetônico, né? Então, a gente vende, de novo, né? A gente vende isso, a gente sabe o que quer, só falta talvez nos aplicarmos a nós mesmos. Então, fica aí o recadinho para mim. Para todos nós. Para todos nós. Para mim, um pouquinho mais, talvez. E, ó, mas para todo mundo que tá vindo. O tempo tá bom ainda, acho que dá pra gente Nós fazer podemos isso. fazer um treino qualquer dia. Mas eu gosto de... Já que eu tô empolgado com isso e tô achando fantástico, eu quero mais intimidade com todos pra quem estiver assistindo sentir proximidade. Sim. Gui, primeira pergunta pra você. Você com essa mudança total que você teve de começar a se cuidar... De você se cuidar. Pra ele... O teu profissional mudou muito?
quando você olhou para a tua saúde, olhou para tua alimentação? O que mudou no teu profissional? Eu acho que tudo mudou, na verdade. Quando você se torna referência em qualquer coisa, eu acho que você acaba se tornando referência em tudo. Então, quando eu me tornei uma referência, né, com relação ao cuidado com a minha saúde, eu acho que as pessoas passam a te ver melhor como profissional também. Eu acho que a referência ela é mútua. Então, eu acho que faz parte, né, de você ali. Por isso que eu falo, normalizem o seu bem-estar. Normalizem o cuidado com você. Eu acho que você tem que estar sempre em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Por isso que eu falo, no lançamento é difícil para mim como gestor, mas no meu dia a dia, eu não deixo de cuidar do que é meu. Então, eu preciso cuidar daquilo. E você ser referência no primeiro ponto, você vai ser referência nos demais. Então, eu acredito que melhorou o meu profissional por isso. As pessoas passaram a me olhar com outros olhos. Porque eu acho que se você se dedica com algo que muita gente enxerga ainda como fútil, né? Talvez, depois eu vejo, depois eu faço, não é minha prioridade. Ficar malhado não é minha prioridade. E a questão não é só essa, né? A questão não é somente corpo, é um conjunto, é saúde. Né? E aí, quando você consegue enxergar com outros olhos, você consegue seguir um caminho totalmente diferente com relação a tudo. E você, doutor? Que estalo que você teve na sua vida para fazer tantas coisas boas para outras pessoas, né? Pessoas que não cuidam da saúde não passam credibilidade. Como você procuraria um nutrólogo que é gordo? Eu mesmo não compraria um imóvel de um corretor que não cuida da saúde dele. Então, isso impacta diretamente, né? Isso impacta diretamente no resultado. Foi assim que teve meu estalo, né? Eu tenho que ser o exemplo, né? Você jamais iria lá no meu consultório se eu tivesse maltrapilho ou gordinho ou numa condição física que não seria compatível com a minha profissão ou autoridade. Tudo isso é importante, tudo importa. A primeira impressão é que fica. Depois é o que você fala. É o que você vê depois que você fala. Né? Isso gera conexão. Sim. Isso gera vendas. Sim. Então isso é muito importante. E você, Ricardinho? Eu também quero perguntar. Se quiser cortar esse trecho, pode cortar. Tá? Por isso que ele já te cortou. Por isso que ele já te tesourou. Só para você saber, aqui não tá, mas o slogan do nosso podcast é conexão que gera resultados. Que é o que você acabou de falar inconscientemente sem saber. Mas só para você saber, eu passei só para eu não passei por toda essa conscientização, eu passei pela caneta, né, literalmente, porque eu precisava de um remédio rápido para o meu joelho, que eu não estava conseguindo andar, mas na empresa de tanta dor. E aí o fato de eu ter emagrecido rapidamente, né, e eu tenho essa característica de realmente quando eu resolvo emagrecer, eu emagreço muito rápido, mas me deu um estalo de que realmente eu tenho que me manter do jeito que eu estou. Então eu precisava de um choque de realidade para chegar num peso que eu acho que eu estou bacana e tentar agora me manter. Estou me aprendendo a ter essa conscientização de que eu preciso ficar assim. Então, para eu ficar assim, eu preciso mudar muito dos meus hábitos, dos meus costumes de alimentação, de exercícios. Vídeo que eu resolvi entrar numa academia depois de 40 anos e tantos de vida. Aos poucos, não mudanças de 8 para 80, de água para vinho, mas de conta a gota, eu acho que eu tô tentando me conscientizar. Para mim, Rafael, a mudança física, né, e o fato de não só a estética, ou principalmente a estética, de olharem para você e falar assim, nossa, como você tá mudou. Magro. Para mim é sensacional. Da camisa não pegar embaixo do braço, de trocar um GG por um M, doutor, um M, não, que nem eu acredito, estou usando um M. E eu falei, essa camisa é M. Eu falei, meu Deus, tá grande? E eu falo assim, meu Deus do céu, isso é autoestima. Eu acho que para nós, para nosso tipo de trabalho, para o nosso meio, que as pessoas, por muitas vezes, ficam com a autoestima abalada, porque não vendem todo dia, tem essa dificuldade de levar o pão para casa, não sei o que lá. Isso abala o ser humano, principalmente. Me coloco na posição de pai de arrimo de família. Eu sou o chefe da casa e eu não consigo levar o sustento para minha casa. Isso abala a minha autoestima. Se eu ainda estiver com um shape zoado, isso pode me dar
tilt na cabeça. E tilt era uma pergunta que eu ia fazer para ele daqui a pouco, se ainda tiver tempo. Acho que ainda tem pra gente falar, que acho que a última que eu queria fazer para ele, para mim foi a maior mudança que eu poderia ter. Então, sem a gente continuar, não vou perguntar isso pra você, porque você também mudou. Você quer que eu pergunte pra você? Não. O que mudou? Recente pra você? Pode Você tá ser. mais... Por que pra você, Pode Rafael? ser. O que mudou? Passei por esse mês aí de fevereiro aí, foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu saí de uma crise de ansiedade, que eu estava segurando muitas coisas e estava com a vida toda atrapalhada. Toda atrapalhada. Eu, graças a Deus, nunca tive vício nenhum, mas com a ansiedade eu jogava tudo na comida, né? E estava me deixando para depois. Eu tive um susto também, Gui, tive um susto, doutor. A minha ansiedade me deixava com hipertensão muito alta. Estava tomando medicação para hipertensão. E, pressão lá em cima. Estava com 100 quilos. Hoje, graças a Deus, eu estou com 85. E estou com 40 anos e me sinto jovem. Me sinto com 20 anos. Me sinto... Tudo que vocês falaram aqui, eu senti na minha pele, que eu já estava começando a ter dor no joelho, já estava não sentindo mais eu, não estava me sentindo mais eu, não tinha autoestima, né? Para mim, é como eu me sentisse um desenho, sabe o desenho, o Doug Funny, que usa toda... sério. Para mim, se usasse todas as roupas iguais todo dia, para mim estava bom. E assim, honestamente, quando a gente... Falo para você, corretor, estou dividindo isso para você, corretor. Quando você se coloca no controle da tua vida e você se ama, você tem a coragem para agarrar as oportunidades, olhar para você, buscar se cuidar, porque você é o mocinho da sua história. Você não pode ser coadjuvante da sua vida. E para mim está mudando, assim, da água para o vinho. Estou me sentindo eu novamente, estou me sentindo a 100%. Estou vendo coisas que eu não via antes. Estou valorizando as pequenas coisas, as amizades de verdade. E agradeço pela força que você me deu. De verdade mesmo. E eu estou muito feliz. Eu acho que foi um episódio aí muito profundo. Sério? Sério. Papo sério hoje. E que com certeza Saúde é sério. vai despertar, que nem você falou, doutor, vai despertar a cabeça de muita gente a começar a olhar para si e se cuidar. Gente, Rafael, então só para nos despedirmos dos nossos excelentíssimos convidados, doutor, gostaria de deixar com o senhor aqui, ó. Com Parabéns. você. Desculpa, Você merece. lembrança, a gente é Ricardo. péssimo de embalagem, mas para você sempre lembrar que você é um membro honorário Obrigado, Ricardo. agora do nosso podcast, né? Só os Obrigado. melhores dos melhores estão vindo aqui, Pois é. mas de coração Mais uma aqui. caneca, adoro Sintam-se sou apaixonado por cara. muito caneca. agradecidos, né? Estamos muito agradecidos de vocês terem vindo aqui, Gui. Você é uma pessoa que já deveria ter vindo aqui há Obrigado, bastante Gui. tempo, né? Faz tempo que a gente está ensaiando de trazer você aqui. Coincidiu muito, brincadeiras à parte, de marombas ou não marombas, mas coincidiu muito do assunto fazer bastante sentido pra gente, de você Foi muito especial. estar aqui. Sei que lá quando eu fui falar com você tenho que ir mesmo. Eu sei que foi brincando que você falou, mas depois me contaram que você ficou super animadinho para vir. E, doutor Joaquim, Doutor, agradeço demais. Muito sei especial. que não é fácil alguém de fora vir para cá para conversar com a gente, mas do fundo do coração, realmente muito obrigado pela disponibilidade de tempo, ter vindo aqui para passar um pouquinho que seja do conhecimento seu para todo mundo que está ouvindo aqui. A gente foi extremamente legal, importante e gratificante para a gente. Amém. De Obrigado verdade pelo convite. Estou à disposição. A todo mundo tá vendo aí também. E Tamo logo, junto. aguarde as novidades que nós temos aqui. com o Obrigado. doutor. Sem palavras. Certo? Sou o novo cara. Rafael, e para lembrá-los, domingo de Páscoa, né? Feliz Páscoa Feliz Páscoa. todo mundo aqui, ó, que tem tá até nos coelhinho eventos. aqui, ó. Os nossos Feliz coelhinhos. Amigo. Aqui, ó. Um coelhinho lindo, trouxe um coelhinho lindo. Prega na testa. Né? Nem sei porque esse coelhinho aqui, nem sei porque ele tem essa língua verde, mas trouxe um coelhinho aqui para lembrá-los, né? Domingo de Páscoa, então só para propositalmente, se trouxemos aqui a Páscoa, né? Terminando aqui nesse clima tão doce, tão especial, tão revigorante,
Corretor, obrigado. Ricardinho, obrigado por mais um. Mais um. Pessoal, obrigado. Eu que agradeço. Até Valeu, o próximo JDcast. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, Feliz pessoal. Páscoa! Feliz Páscoa.